Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu agradecer ao Henry pela introdução, agradecer ao Eliseu também primeiro pelo convite, depois pelas gentis palavras. Espero corresponder minimamente a essa levantada de bola que ele fez. Preparei um material bem em linha com o que nós combinamos, então vou fazer uma parte um pouco mais introdutória para que todos tenham um conhecimento geral sobre o que é o setor elétrico brasileiro. Em seguida, falar um pouco sobre essa crise que a gente está vivendo e os desdobramentos dela. Mas, coincidentemente, vou começar falando justamente sobre esse ponto que o Eliseu introduziu agora, que é essa crise energética global que a gente enfrenta nesse momento. Então, antes de falar sobre a crise energética no mundo, eu preciso entender um pouco o que está acontecendo no setor de energia elétrica, ou no setor de energia como um todo, ao redor do mundo, né? Existe hoje um processo em andamento que foi intitulado de transição energética, que é um movimento basicamente de substituição dos combustíveis fósseis em direção a uma matriz energética mais limpa, né, menos emissora de CO2 e gás de efeito estufa. Nessa transição, você tem dois movimentos que são mais importantes. O primeiro, que é a eletrificação da matriz. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que você sai de uma matriz que é movida a carvão e a óleo e passa a uma matriz energética que tem a energia elétrica como um dos seus principais motores. O melhor exemplo disso são os carros, né? A ideia é que os carros passem de carros a combustão para carros elétricos, né? Então, isso é a eletrificação da matriz. A gente já vê isso nos investimentos globais em energia. Desde 2016, os investimentos globais em energia elétrica superam os investimentos em petróleo e gás. É uma coisa histórica e que vem se mantendo ano a ano. E, paralelamente com essa eletrificação, você tem o avanço das fontes renováveis, eólica e solar, principalmente. Isso tem gerado, num primeiro momento, teve uma motivação ambiental, mas hoje também já tem um mérito econômico. O custo dessas fontes caiu significativamente, elas já são justificáveis do ponto de vista econômico. Então, você tem esse movimento, no sentido de uma eletrificação e uma limpeza da matriz, que é chamado de transição energética. Juntamente com isso, você tem também advento de novas tecnologias, como, por exemplo, geração distribuída, que é aquele módulo, a placa solar que você coloca no telhado da sua casa. Isso é conhecido no Brasil e ao redor do mundo como geração distribuída, e daqui a pouco você vai ter aliado a uma placa dessa de geração solar também uma bateria para armazenar a energia que você gera ali durante o dia. O advento dessas duas tecnologias, da geração distribuída, ou seja, a geração em pequena escala, e a tecnologia de armazenamento, que é a bateria em nível comercial e economicamente viável, o advento disso vai significar um salto na configuração do setor de energia ao redor do mundo. Tá? Até hoje, o setor de energia funcionou de uma forma, com o advento dessas tecnologias, ele vai funcionar de uma forma completamente diferente. Então, isso está acontecendo, né? Você tem digitalização, que tem a ver com a questão de tudo conectado, né, na internet das coisas, e aí você tem discussões sobre desenho de mercado. Fato é, você tem essa transição em curso. Mas é uma transição que não acontece sem sobressaltos. Então, o que a gente está vivendo hoje, eu estou chamando aqui de sobressalto. Né? Então, eu colhi aqui uma série de manchetes das últimas 2 semanas. Então, você tem hoje anunciado uma crise energética na China, porque eles reduziram forçadamente a geração a carvão para diminuir emissões, mas não tinham o que colocar no lugar naquele momento, né? Basicamente, houve um descasamento entre oferta e demanda de energia na China. A Índia está vivendo algo semelhante. E aí você vai atrás de carvão para comprar agora, o preço do carvão disparou.
Isso tudo foi potencializado pela pandemia, que também gerou um grande problema aí de estoque e de descasamento entre oferta e demanda nos mercados globais, né? Não é só no mercado de energia que isso está acontecendo numa série de mercados, e o melhor exemplo disso são as commodities e o preço que as commodities alcançaram nos últimos meses, mas o fato é que o mercado de energia está passando por esse movimento da pandemia aliado com essa questão da transição energética, né? Então, você tem uma crise energética na China, uma na Índia, uma na União Europeia, e você tem a do Brasil, que é de uma ordem diferente, né? Então, na China falta carvão, na União Europeia falta gás, ou tem gás e é muito caro, e no Brasil falta água, que a nossa matriz de geração, ela é predominantemente hidrelétrica, né? Então, diferente desses países que estão passando por uma transição, ou seja, eles estão vindo de uma matriz que era muito suja e estão indo para uma matriz mais limpa, o Brasil sempre teve uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. A gente, historicamente, construiu isso. Em termos de matriz elétrica, o Brasil é benchmark internacional. Então, a nossa transição não é necessariamente para uma matriz mais limpa, mas para uma matriz mais diversificada, tá? Então, assim, a gente sai de uma matriz que era limpa, mas que era basicamente hídrica, e a gente vai para uma matriz que é plural, que é hidro, que é eólica, que é solar, que é gás, né? Então, a gente passa a ter um pouco de tudo, quando a gente tinha só praticamente hidrelétrica até o início dos anos 2000. E a crise atual de certa forma, assim como no mundo, no Brasil, também um sobressalto nessa transição. E aí ela deriva de diversos fatores, né? Primeiro que o Brasil fez uma opção ao longo da última década, em especial, por hidrelétricas sem grandes reservatórios, né? Então, a gente passou a construir as hidrelétricas que são chamadas a fio d'água. Então, por exemplo, a usina de Belo Monte, que é a segunda maior usina em atuação no Brasil, em operação no Brasil, ou a maior 100% nacional, dado que Itaipu a gente divide com o Paraguai, ela opera basicamente 6, 7 meses do ano. Hoje, Belo Monte não está gerando energia, porque o projeto dela foi concebido assim, né? Ela não tem um grande reservatório, ela alagou uma área muito pequena de floresta, mas você fica completamente vulnerável à variação do regime hidrológico, né? E uma das coisas que a gente já tem evidências hoje é que o regime hidrológico está mudando, né? Ele vem mudando nos últimos anos. Se isso é resultado de mudanças climáticas ou se isso é alguma questão sazonal, a gente ainda está tentando descobrir, mas que o regime hidrológico passou por uma alteração nos últimos 20 anos, e especialmente nos últimos 10 anos, isso é um fato. Construímos um parque termoelétrico de reserva, mas com um custo operativo muito alto, né? Então, é como se a gente tivesse colocado o pneu mais caro do carro no step. A gente roda com segurança, mas roda com um step muito caro, que quando a gente precisa utilizá-lo, a gente queima combustível e queima combustível caro. E a gente tem um aumento nessa participação das fontes renováveis, significativo, da eólica e da solar, mas que não agregam necessariamente segurança ao sistema, apesar de, nesse momento, as eólicas estarem contribuindo muito com a segurança, e provavelmente se não tivéssemos o parque eólico que a gente tem hoje, estaríamos sim em racionamento, tá? Mas o fato a gente passa por uma transformação aqui também, e essa crise é um sobressalto nessa transformação. Bom, então, feita essa introdução geral, vou me aprofundar um pouquinho aqui no que é o setor elétrico brasileiro, né? E aqui eu trago um recorte de 50 anos de matriz elétrica, só para os senhores terem uma noção como evoluiu isso, né? Então, em azul aqui, sempre que tiver o azulzinho, é a capacidade instalada de geração hidrelétrica, né? Aqui no meio é o parque total, então a gente sai de 11 GB de potência instalada em 1970 e chega em 180 GB em 2020, então em 50 anos a gente multiplica por 16, 17 vezes a nossa capacidade de geração, mas naquele primeiro momento, 79%, 80% hídrica, chegou a ser 86% hídrica no início dos anos 90, né, ou no ano de 1990 aqui, e hoje ela já é 61% hídrica, tá? Então, a gente sai de alguma coisa em torno de 80% a 85% hídrica para uma matriz que é 60% hídrica e já mais diversificada, né? Já ganha um pouco de térmica, de nuclear, de eólica e de solar. Com a perspectiva de chegar no final da década agora, dessa década, né, de 2030,
com apenas 50% da nossa matriz sendo com potência instalada hidrelétrica, tá? Então, a gente sai daqui, né? A gente sai dessa realidade onde a gente tinha apenas duas fontes, hidrelétrica e termoelétrica, sendo a hidrelétrica predominante, em torno de 80% a 85%, e vai para uma realidade onde 50% é hidrelétrica, 16% é térmica, 14% é eólica, 3% solar, 1% nuclear, e 17% geração distribuída, que é aquela que eu comentei um pouco mais acima, que é essa oferta descentralizada de energia, né? Que não está em grandes parques de geração, está em parques muito pequenos de geração, mas que vai ocupar um pedaço considerável aqui da pizza da nossa matriz de geração elétrica no ano de 2030, tá? Então, isso aqui é um movimento muito significativo, né? A gente está saindo de uma realidade, de um planejamento puramente centralizado, de uma matriz mais ou menos óbvia, que é uma matriz hidrotérmica, e a gente vai para uma realidade muito diversificada e, inclusive, descentralizada. Isso é um grande desafio para quando você pensa a segurança energética de um país, né? Não é um desafio intransponível, muitos países têm passado por esse movimento, mas no meio do caminho podem acontecer sobressaltos como esse que a gente está vivendo agora, né? Então, assim, isso aqui é apenas para dar um pouco de noção para os senhores como acontece, né? Como que a gente expandiu o nosso sistema de geração até hoje, né? Como é que a gente saiu de 11 GB em 1970 e veio para 180 GB em 2020? Bom, em cada uma dessas décadas a coisa funcionou de uma forma um pouco diferente, né? Então, aqui a gente está em governo militar, um planejamento centralizado, e não apenas centralizado, mas obrigatório, né? O que se dizia que ia construir, se fazia efetivamente. Você tem essa transição da década de 80 para 90, com uma estatal ainda muito forte no setor elétrico, que era a Eletrobras. 90 para os anos 2000, aqui de fato você tem um soluço. Apesar de ter tido crescimento, vocês podem notar que a taxa anual de crescimento foi a menor taxa desse histórico. Por quê? Porque você está passando pelas reformas de Estado, né? Você estava passando por um processo de liberalização do setor elétrico, não foi concluído, você vinha do final aqui do regime militar, um momento de hiperinflação, então um momento de muita aversão ao risco, de baixo investimento, e foi justamente no final dessa década que a gente teve lá o racionamento do ano 2001, né? Aí o sistema foi reconfigurado, né? O modelo do setor elétrico foi refeito, e a partir do ano 2004, que seria o meu recorte aqui, a gente passou a expandir o sistema da forma como está aqui, né? Você pega as distribuidoras, que é aquele último elo da cadeia, né? Que é a empresa com a qual cada um de nós que estamos aqui nos relacionamos. Aqui em São Paulo é a Eletropaulo, hoje Enel, São Paulo. A distribuidora ela vai num leilão, um leilão público, que é organizado pelo governo. Ela vai num leilão, declara quanto ela quer de energia. Do outro lado da mesa, um conjunto de geradores, que ela não sabe qual é, né? Faz todo um processo feito no escuro, um processo de leilão por ordem de mérito, né? Ganha quem oferece o projeto ao menor preço, e aí você contrata, né? Então, ao longo desses anos todos, desde 2004, expandimos o sistema dessa forma, né? Contratamos muita hidrelétrica, contratamos térmicas a gás, eólicas, térmicas a óleo, biomassa, etc. Coloquei uma pizza aqui só para ter uma noção do que a gente contratou desde então. Mas, o fato é, isso aqui funcionou muito bem até hoje, né? É a lógica de um leilão centralizado, onde a distribuidora declara uma demanda, o gerador faz a oferta de um novo projeto de geração, uma nova usina, e eles competem, né? Geradores competem com outros geradores pelo mercado das distribuidoras. Firma-se contratos de longo prazo, contratos de 20, 30 anos, que garantem o financiamento e a financiabilidade do projeto, e aí você expande seu parque gerador. Qual é a grande questão? A grande questão é que isso tudo está mudando, né? E, primeiro, por um movimento que eu já comentei, que é a descentralização do recurso, né? Hoje o recurso ele não está mais apenas centralizado. Você não tem mais apenas grandes geradoras chegando para o mercado e indo para as distribuidoras e ofertando os seus parques, né? Você tem um vendedor de painel solar batendo na porta da sua casa e perguntando se você não quer instalar um painelzinho, um módulo fotovoltaico no seu telhado. E isso, desde 2013, é uma modalidade
regularizada no Brasil, mas que vem ganhando tração nos últimos anos dessa forma exponencial aqui, né? Hoje nós temos no país mais de 600 mil unidades geradoras, né, de forma distribuída, né, atendendo mais de 700 mil consumidores. Isso ainda é pouco em relação ao número de unidades consumidoras que a gente tem no país. O Brasil tem em torno de 80 a 83 milhões de consumidores de energia elétrica, né? Então, a gente está falando de 600, 700 mil consumidores atendidos por geração distribuída de um universo de 83 milhões. É alguma coisa menor do que 1%. Mas é uma coisa que cresceu em pouquíssimos anos, né? Em 2016, vocês veem aqui a barrinha azul, ela sequer aparecia, né? Então, a gente saiu de quase nada em 2016 para 600 mil pequenos sistemas de geração descentralizados na rede. Então, isso é uma coisa que muda, de novo, eu insisto, muda a lógica do sistema, muda a expansão, muda a forma como você concebe todas as coisas e como você concebe o funcionamento do sistema. Bom, e a gente está hoje nessa realidade, mas espera que a empresa de pesquisa energética, né, que é o órgão de planejamento do governo, ela estima que chegaremos em 2030 com 3 milhões de consumidores atendidos por geração distribuída, né, com uma capacidade instalada aí de 26 GB de geração. Mas o importante aqui é isso, né? A gente está saindo aqui de nada em 2016 para 600 mil hoje e provavelmente alguma coisa em torno de 3, 4 milhões de consumidores em 2030. Então, isso muda essa lógica aqui, ó, do slide anterior, muda essa lógica do leilão centralizado. Por quê? Porque a distribuidora não vai ter mais demanda para declarar aqui, né? Parte da carga dela está atendida aqui, né, pelo sujeito que vai lá e constrói o próprio parque gerador dele, vamos dizer assim, né? Então, o sistema está mudando, e a gente tem também um outro movimento hoje, que eu vou comentar um pouco adiante, que é a própria abertura do mercado, onde cada consumidor vai poder comprar a sua energia de quem ele desejar, mas eu já vou chegar lá. De forma global, né, quando a gente olha o sistema elétrico hoje no Brasil, a gente tem um sistema que é quase 100% interligado. Então, todos os estados do país, à exceção de Roraima, eles fazem parte de um grande sistema interconectado de geração e transmissão. Então, essas linhazinhas aí no mapinha, essas linhas pontilhadas ou contínuas, são linhas de transmissão. São os grandes troncos, né? Não é esse poste que a gente tem na rua, são as grandes linhas de transmissão, aquelas que a gente cruza na estrada, são linhas acima de 230 kV de tensão, que transmitem energia dos grandes centros de geração para os grandes centros de consumo, né? Então, só para pegar um exemplo aqui, essa linha azul contínua, bem longa aqui, que linha é essa? Essa é a linha que traz energia de Belo Monte para o Sudeste, né? Então, Belo Monte hoje ela está fisicamente no Pará, aqui no Rio Xingu, mas ela está conectada eletricamente diretamente aqui no Sudeste, no coração de carga do sistema. Tem uma interconexão aqui importante nesse ponto C aqui, que é perto da usina de Marimbondo, e depois uma outra subestação aqui no Vale do Paraíba, que são os dois pontos de conexão de Belo Monte com o sistema interligado. Ou então essa linha preta aqui contínua também vindo aqui de Rondônia, que são as usinas do Rio Madeira, lá, Geral e Santo Antônio, que se conectam aqui no município de Araraquara, no estado de São Paulo, né? Então é isso, você tem hoje potencial hidráulico, ele está cada vez mais distante, e aí você precisa trazer via linha de transmissão. Ou mesmo potencial eólico, né? O potencial eólico ele está todo localizado aqui no Nordeste. Hoje o Nordeste, em muitos dias do ano, ele já é superavitário em termos de produção de energia, ou seja, a região Nordeste produz mais energia do que ela consome ao longo de vários dias do ano. E o excedente? O excedente tem que ser escoado. E para escoar, você precisa de um sistema robusto de linha de transmissão. E é isso que a gente vem construindo no país ao longo de todos esses anos, né? E aí a operação disso tudo é feita de forma centralizada. Você tem um órgão chamado Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ANS, que coordena tudo isso, né?
Então, ele ordena o despacho de cada uma das usinas que estão conectadas nesse sistema, ele cuida do funcionamento de cada uma dessas linhas de transmissão, ele não faz a manutenção, né? Mas ele cuida da operação, quando cada linha vai estar operando, com qual potência ela vai estar transmitindo. Enfim, todo o planejamento da expansão é feito pela EPEC, aquele órgão que eu citei agora há pouco, e a operação diária, ali, hora a hora, segunda a segunda, é feita pelo ONS, né? Importante a gente lembrar isso, que a energia elétrica você não estoca, né? Se eu acendo ou apago a luz aqui de casa nesse momento, é uma micro-usininha a mais ou a menos que precisa ser ligada, desligada, para me atender. E quem faz esse processo de dizer, o Lucas acendeu a luz, liga a usina X, é o ONS, né? É ele que dá essa ordem. Óbvio que isso não acontece nesse nível de granularidade, porque são muitas cargas empilhadas, mas a ideia, mais ou menos, é essa, tá? Bom, e quem consome energia, né? Tudo isso que eu estou falando de geração, né? Quem consome energia no Brasil? Então, o que a gente vê desde 2010, aqui eu fiz um recorte limitado, dos últimos 10 anos apenas, a gente vê a indústria encolhendo a sua participação na matriz de consumo. Então, a indústria que era responsável por 43% do consumo de energia elétrica no país em 2010, ela vem para 35% em 2020. Isso é um movimento que não acontece só no Brasil, é um movimento que acontece em outras partes do mundo. É claro que tem um efeito aqui de desindustrialização da economia, mas também é um crescimento do setor de comércio e serviços e também de hábitos de consumo da população, né? A própria residência aumentou a sua participação aqui de 26% em 2010 para 31% em 2020. Isso aqui é o ar-condicionado que a gente instala na nossa casa, é a quantidade de dispositivos eletrônicos que a gente tem na nossa casa, é o chuveiro elétrico. Isso aumenta cada vez mais o consumo de energia por parte das residências, né? E se a indústria do país anda de lado, como a nossa tem andado há alguns anos, por N motivos que não me cabem a avaliação, o que acontece é isso, é que você tem uma redução da participação da indústria e o aumento de outras classes na matriz de consumo de energia elétrica, né? Bom, comentando um pouco sobre, eu já introduzi esse tópico também, né, sobre quais são os ambientes de contratação que você tem de energia elétrica. Então, hoje, cada um de nós aqui, a gente não tem opção, né? A gente contrata a nossa energia da Eletropaulo e se eu estiver insatisfeito com a Eletropaulo, eu continuo comprando a Eletropaulo. Não tem opção, né? A não ser que eu instale lá um módulo fotovoltaico no telhado da minha casa, coloque uma bateria e me desconecte da rede. Mas aí eu também fico exposto ao risco de 2, 3 dias sem sol eu ficar sem energia elétrica na minha casa, né? Então, para eu ter segurança, eu vou continuar conectado à rede da Eletropaulo. Para isso, pago o serviço dela. Mas quando eu pago lá a tarifa da Eletropaulo, boa parte daquilo não é dela, né? Boa parte do que eu pago para ela é repassado para os outros elos da cadeia. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, quanto que você paga para cada um dos elos. Fato é, a gente não tem opção, a gente é cativo, né? Essa é a palavra que a gente utiliza no setor para descrever o consumidor que é vinculado tão e unicamente à distribuidora, né? Nós todos aqui nessa reunião somos consumidores cativos. Talvez alguns de vocês, não sei qual é a área de atuação, talvez algum de vocês trabalhem com a indústria. E aí existem algumas indústrias que, sim, são grandes consumidores e que têm liberdade de escolha. Ou então, alguns grandes supermercados, alguns shopping centers. Se você tem uma carga que é acima de um determinado patamar de demanda contratada, você consegue fazer essa migração do mercado cativo para o mercado livre. No mercado livre, você ainda utiliza a rede da distribuidora, na maior parte das vezes, mas você consegue optar, escolher de quem você deseja comprar a sua energia, né? Você pode ir direto lá num gerador ou, em geral, você vai numa comercializadora, mas aqui sim existe competição, né? Você não é mais cativo, você pode escolher. E aí muda um pouco a sua conta de energia, né? A sua conta não é mais aquilo que você recebe lá no final do mês, que vem tudo, mas a sua conta ela vem separada, né? Você passa a ter duas faturas. Você tem a fatura da distribuidora, que vai te fornecer o serviço de rede, e vai ter a fatura também lá do gerador que está te vendendo energia, né? Existe um movimento forte hoje no Brasil para que todos os consumidores tenham essa liberdade de escolha,
né? Existe hoje a expectativa, inclusive alguns projetos de lei em tramitação avançada no Congresso, para que a partir de 2024 tenha aí uma transição que vai ser feita, mas o fato é que todos nós poderíamos escolher de quem a gente quer comprar nossa energia. Isso quer dizer que a gente vai ficar livre da Eletropaulo? Não. A gente vai continuar usando a rede dela para trazer energia de algum lugar até a nossa casa. Mas a gente não vai comprar 100% dela, né? A nossa fatura com ela vai ser bem menorzinha, né? Então, aqui eu fiz até um esqueminha para mostrar como é que funciona cada uma dessas duas faturas. Eu vou colocar tudo na tela que fica mais fácil, né? Consumidor cativo, que somos nós aqui, né? A gente paga lá hoje. Na conta, se você lê a sua conta com atenção, depois pega aí a fatura, você vai ver que tem esses dois bichos lá, TE e TUG. Né? TE é tarifa de energia. TUG é tarifa pelo uso do sistema de distribuição. Né? Isso aqui é rede, é fio, é cabo. Isso aqui é elétron, é a energia que vem lá da usina e abastece a sua casa. Né? Então, como é que é feita a conta sua? Você pega lá a TE, que é uma tarifa, multiplica pelo seu consumo. Se tiver adicional de bandeira tarifária, soma. Pega a TUG, que também é uma tarifa em real por quilowatt-hora, multiplica pelo seu consumo. Se você tiver demanda contratada, isso para pequeno não vale para médios consumidores para cima, soma a demanda contratada, isso dá fatura. No Mercado Livre, você também tem essa parcela aqui de baixo. Isso aqui não muda. Isso aqui é igual, é espelhado nos dois casos. O que é fio e rede, todo mundo paga. Mas aqui não. Aqui você não tem uma TE. Aqui você tem um preço de energia que é livremente negociado, né? Que você chega e negocia com a comercializadora que você quiser, com o gerador que você quiser, e aqui também não tem adicional de bandeira tarifária, né? Então, a ideia aqui, a lógica aqui é um pouco mais de livre mercado, né? A lógica aqui é de competição, é de concorrência, né? De que com competição você tem ganho de escala, ganho de eficiência, e aí você diminui. Hoje, de um ambiente para o outro, a diferença é alguma coisa em torno de 20% a 30%. No dia que todo mundo for livre, não vai ser tão grande a diferença. Existem alguns subsídios entre esses dois ambientes hoje. Mas o fato é que a gente acredita, e eu acredito nisso, que a competição ela induz eficiência econômica e locativa, então você teria ganhos aí em termos de redução na conta. Tá? Dando uma palavra, e aqui é o último slide desse bloco, né? Cadê esse? Mas bandeira, eu vou falar da crise e vou encerrar, tá? Eu estou controlando meu tempo aqui para não fugir muito. Então, da tarifa que você recebe lá na sua conta hoje, como é que é? 32% é energia, propriamente dita. Olha que coisa curiosa, né? Tarifa de energia. Bom, quanto que é energia, né? Aquela energia que sai lá de Belo Monte, chega na minha casa, quanto é que isso representa da minha conta no final? 32%. Mais 7% é o custo da transmissão, é o custo de trazer energia lá da usina que gerou até a subestação da sua distribuidora. Né? 19% é custo de distribuição, aí esse monte de poste emaranhado de fio que a gente tem na rua. Né? Então, se a gente pensar, a energia que está saindo lá de Belo Monte, sendo transmitida até aqui a porta da Eletropaulo, e da Eletropaulo até a porta da nossa casa, isso representa 39% mais 19%, 58%. Bom, e os outros 42%? 42% é política. Dos 42%, 14% em encargo setorial. Encargo setorial é política pública, que às vezes o executivo propõe, mas na maior parte das vezes é o legislativo que aprova. E é política pública. Eu acho que o sujeito que ganha abaixo de R$100, ele não tem que pagar. Então, muito bem, só que se ele não paga, o outro paga. Eu acho que o cara que é rural deve pagar menos. Bem, ele não paga, o outro paga. Então, é isso. Hoje a gente tem subsídio para uma série de tipos de consumidores, né? O rural, as empresas de saneamento, o baixa renda, que é a tarifa social, enfim, uma série ali de consumidores que são beneficiados. A partir do momento que ele é beneficiado, outro é prejudicado. E aí 14% da nossa tarifa final é para pagar isso, né? Para fazer isso que a gente chama de encargo setorial, que nada mais é do que uma política pública embutida na tarifa de energia elétrica. E os outros 28% é imposto, né? E aqui, principalmente, imposto estadual e ICMS, tem um pouco de PIS/COFINS também, mas dos 28% tem estado que o ICMS chega a ser 30%, 35%. Tá? Isso aqui é uma média Brasil, né? São Paulo é um pouco menor, Minas Gerais e Rio de Janeiro é bem maior, em termos de imposto, por exemplo, mas, enfim, média Brasil
Esse aqui é o que você recebe lá na sua conta, né? E além dessa fatura aqui, ainda vem lá aquele adicional no final do mês, que é a tal da bandeira tarifária, né? A ideia da bandeira é sinalizar para o consumidor quanto que de fato sua energia está custando. A tarifa da concessionária, da distribuidora, ela é reajustada uma vez por ano. Só que o custo da energia, o custo de geração varia mês a mês, né? E a ideia da tarifa, da bandeira tarifária, é fazer essas duas coisas. Primeiro, que a distribuidora consiga arrecadar recursos na tarifa suficiente para cumprir com todos aqueles custos que ela tem, né? Porque, olha só, 80% da receita de uma distribuidora é custo. Né? Os 20%, ou 19% aqui, desses 19%, ela tem que fazer todos os investimentos dela e ainda tirar o resultado. Mas 80% é custo, 80% é que ela não tem ganho, né? Ela recebe, ela repassa. A distribuidora hoje é um banco do setor, né? Ela é uma grande repassadora de dinheiro. Então, se varia muito o custo da geração ao longo dos meses, a distribuidora pode ficar exposta a essa oscilação muito grande no fluxo de caixa dela. Então, se inventou esse mecanismo, que é da bandeira tarifária, que tem lá, enfim, os senhores conhecem diversos patamares, verde, amarela, vermelha, patamar 1, vermelha, patamar 2, e que agora, no mês de setembro, foi criada ainda a bandeira escassez hídrica, justamente por conta do momento que a gente vive, né? Nessa bandeira escassez hídrica, a cada 100 kWh de consumo, acrescenta R$ 14,20 na fatura, e ela vai valer de setembro de 21 a abril de 22, né? Ela foi concebida para valer durante todo esse período, até porque a conta bandeiras, né, que centraliza esses recursos e repassa, ela acumula hoje um déficit de 8 bilhões de reais. Então, precisava dessa paulada nas bandeiras para cobrir esse custo que foi gerado adicional por conta da crise, né? Bom, uma palavra, então, sobre a crise. O que está acontecendo? A gente tem, de fato, um regime hidrológico muito ruim esse ano, e aí o resultado disso é que o armazenamento no Sistema Interligado Nacional ele fechou no mês de setembro de 21, isso aqui 30 de setembro de 21, em 24%, sendo que em setembro de 2001, quando a gente estava no meio já do racionamento, a gente estava em 23,6%. Então, a gente está com o nível que a gente tinha no sistema em setembro de 2001. A gente não está racionando porque hoje a nossa matriz é um pouco mais diversificada e porque a gente está conseguindo importar energia. O Sudeste está conseguindo trazer energia do Nordeste, das eólicas, e trazer energia, inclusive, importada da Argentina e do Uruguai. Mas o fato é que os nossos reservatórios chegaram a uma situação de muito estresse. Isso aqui no agregado Brasil, mas quando a gente olha cada um dos subsistemas separadamente, a gente vê que é o seguinte, o subsistema Sudeste-Centro-Oeste, eletricamente ele é todo conectado, e ele representa 70% da capacidade. Então, se o Brasil fosse uma grande caixa d'água, o Sudeste representaria 70% da caixa d'água. E esse Sudeste, que representa 70% da caixa d'água, está com 16,6% de armazenamento, esse valor de ontem. Tá? Então, assim, a situação é muito crítica, né? A gente está falando aqui em menos de 17% de armazenamento no mês de setembro. E estão caindo as primeiras chuvas, mas essas chuvas não enchem reservatório, né? O solo estava muito seco, enfim, aí tem toda uma discussão a ser feita. Mas, em geral, a chuva que enche reservatório, ela cai a partir de novembro. Então, esse 16,6 tem que dar conta do mês inteiro de outubro, e talvez de parte do mês de novembro. Aí depende um pouco do regime hidrológico. É por isso que, inclusive, começou-se a se falar em possibilidade de racionamento, né? Não foi decretado, mas a gente tem aí, de certa forma, um racionamento por preço, que é a bandeira tarifária, né? Que foi esse salto que foi dado na bandeira. E a gente tem também alguns programas do governo de incentivo à redução de consumo, né? Que daqui a pouco eu acho que eu vou comentar sobre eles, né? Mas aqui só para mostrar o Sudeste Centro-Oeste, né, que é o subsistema mais crítico, ele fechou setembro em 17%, aqui sim abaixo do que a gente tinha em 2001, armazenado, que era 20,7%, a gente já estava no meio, e aqui inclusive eu mostro as curvas, né, só para ficar bem claro, né, azul aqui são os anos de 2000 e 2001, né, então notem, azul escuro, azul claro aqui é 2000 e 2001, e cinza 2020 e 2021. Olha só, 2000 e 2020 foram 2 anos com um movimento muito semelhante no armazenamento no Sudeste, e 2021 tem sido muito semelhante a 2001. Né? Teve aqui um momento de descasamento, mas o fato é que a gente chegou aqui no final do período chuvoso de 2021, igual a gente estava em 2001. E 2001, como a gente tinha uma matriz menos diversificada,
começou a cair muito rápido, e aqui, no final de junho, começo de julho, decretou-se racionamento, né? Esse ano não se decretou e a gente está numa situação pior do que a gente se encontrava em 2001, quando no mês de setembro a gente já parou de esvaziar os nossos reservatórios, né? Então, é aqui, né? Aqui é nesse ponto que a gente está. A dúvida é onde a gente vai chegar e, a partir do ponto que a gente chegar, quanto a gente vai conseguir recuperar com o próximo período chuvoso, né? Já tem gente falando que existe um risco, talvez não de desabastecimento esse ano, mas da gente entrar muito fragilizado no ano que vem, que é um ano complexo para o país, é um ano eleitoral, é um ano que a gente já tem sobressaltos suficientes para ter que viver mais um sobressalto, que seria uma nova crise de energia em 2022, né? Mas, enfim, eu acho que é um risco que está posto e precisa ser avaliado com devido cuidado, né? Então, eu vou pular esse slide aqui, mas é só para comentar que muita coisa, de fato, mudou desde 2001. A gente aumentou muito o nosso sistema de transmissão, a gente aumentou bastante a nossa capacidade instalada, mas a gente ainda continua atendendo boa parte da nossa carga com geração hídrica, tá? Aqui eu estou fazendo um comparativo carga menos outras fontes de geração hídrica. Vocês vão notar aqui que a geração hídrica vai atender no segundo semestre de 2021 basicamente a mesma carga que ela tinha que atender no segundo semestre de 2020. Então, muita coisa mudou, mas a gente ainda depende significativamente da geração hídrica, e é por isso que a gente está nessa situação de atenção que a gente está vivendo aí há alguns meses, né? Então, esse é o programa de incentivo à redução que o governo lançou. Primeiro, o programa é voltado para os grandes consumidores, acho que não vou me ater a ele aqui, e o segundo, eu acho que ia ser mais interessante que isso mexe no nosso bolso, ele é voltado para os pequenos consumidores, né? Então, se nós, cada um de nós aqui, economizarmos entre 10% e 20% da nossa conta entre os meses de setembro a dezembro desse ano, quando comparado a 2020, então pega lá a média do que você gastou entre setembro e dezembro de 2020, compara com o que você vai gastar na média entre setembro e dezembro de 2021. Se você reduzir entre 10% e 20%, você vai ter um prêmio de 50 centavos a cada quilowatt-hora economizado até o limite de 20% nesses meses, tá? Só que isso não vai ser pago para você mês a mês, isso vai ser pago numa tacada só nas faturas de janeiro, fevereiro, depende aí um pouquinho do seu período, tá? Essa é a boa notícia. A má notícia é que todo o custo desse programa vai ser suportado pelos próprios consumidores, tá? Então, dá com uma mão e tira com a outra, né? Então, se você economizar, você tem um prêmio, mas depois desse prêmio a gente rateia para todo mundo paga um pedacinho dessa conta, tá? Então, não é que você vai pagar a mesma coisa, mas, enfim, alguém vai pagar se você fizer o serviço de casa bem feito aí. E tem a questão da bandeira de escassez hídrica, e essa todo mundo vai pagar, né? Essa aí, independente se você economizar ou não economizar, você vai pagar, exceto os consumidores de baixa renda. Quem tiver inscrito lá no consumo baixa renda não vai pagar a bandeira de escassez hídrica. Então, em suma, e esse é meu penúltimo slide, o cenário atual, ele é crítico, os riscos não são desprezíveis, a crise hídrica de 2021 foi muito severa, é uma das piores hidrologias do histórico, mas ela não é novidade. A gente já vem de alguns anos de degradação da hidrologia, tá? O sistema hoje ele está mais robusto, mas ao mesmo tempo mais caro. A gente tem térmicas muito caras, como eu já comentei agora há pouco. Um crescimento acentuado da carga nesse final de ano poderia gerar alguns problemas, especialmente de pico, né? Que são aqueles momentos em que a carga chega nos seus patamares mais elevados. As medidas tomadas podem garantir o abastecimento até novembro, mas a gente vai chegar numa situação bastante frágil em dezembro e no início do próximo ano. E a busca por energia adicional tem custado cada vez mais caro, né? Então, a gente está com uma conta aí já salgada para ser paga no ano 2022. Bom, vamos olhar adiante, né? E tá aí daqui para frente, o que a gente faz? Esse é o último slide. A minha mensagem seria, assim como tantos outros setores da economia brasileira, o setor de energia elétrica ele precisa passar por uma transformação, né? Ele já passa por uma transformação tecnológica sem precedentes no Brasil e no mundo, e esse período de transição, ele não será curto, está errado aqui, custo, tá? Ele não será curto, ele vai ser longo e vai demandar muita atenção sob o risco da gente viver sucessivas crises de abastecimento nos próximos anos, né? Mas o Brasil ele entra de uma posição privilegiada nessa história. Ele já conta com uma matriz elétrica muito limpa, mas, por outro lado,
ele é muito exposto, ou uma matriz elétrica muito exposta às variáveis ambientais, né? Vento, água e sol. O Reino Unido, por exemplo, nesse momento atravessa uma crise energética, não só pelo gás que está faltando, mas porque ventou pouco. Então, uma matriz que depende de variáveis ambientais é uma matriz que, enfim, ela varia de acordo com os desejos e com as variações do clima. A gente vai precisar de muito investimento em energia de base, né? A gente fazia isso com as hidrelétricas, com o reservatório. A partir do momento que a gente abriu mão delas, a gente precisa optar por outras fontes, e aqui no caso eu acho que não tem alternativa, é térmica a gás, principalmente, e nuclear, mas aí depende um pouco de política de país, porque são elas que vão dar sustentabilidade, né? São elas que vão garantir que a gente vai conseguir atravessar esses momentos de variação do clima. Essa crise atual não é a primeira, passamos por uma em 2000, 2001, passamos por uma crise também em 2014, 2015, e não vai ser a última. A gente, como eu comecei comentando, eu abri a minha fala com isso, dizendo que a gente vai passar por isso em outros momentos, porque a gente está passando por um momento de transformação da matriz elétrica e energética em todo o mundo, né? Então, retomar planejamento de longo prazo com racionalidade e modelo crível é fundamental, né? Eu coloco racionalidade econômica aqui porque o Congresso, infelizmente, ele trouxe para si, nos últimos meses, parte do planejamento do setor, e quem acompanhou, pelo menos por jornal, aí, as discussões sobre o projeto de privatização da Eletrobras, deve ter visto lá a quantidade de jabutis que foram incluídos no projeto de privatização da Eletrobras, que no fim das contas a gente acabou levando de brinde lá um monte de outros penduricários que não tinham nada a ver com o projeto em si. Então, assim, o planejamento de longo prazo ele não pode ser feito também a qualquer custo, né? Tem que ter racionalidade econômica, e aí, de preferência, que não fique na mão do Congresso, porque não é a área de especialidade dos caras, né? E o desenho de mercado, que é, enfim, como que essa coisa toda, como se dá a parte negocial, vai precisar ser revisto, né? Eu não tive tempo de me aprofundar nisso, mas boa parte dessa crise que a gente vive hoje também é porque o nosso modelo de mercado de energia elétrica no Brasil, ele está esgotado, né? Então ele precisa ser revisto. E senão a conta vai ficar cada vez mais salgada ou simplesmente insuportável para os consumidores, foi um dos comentários que o Eliseu tinha feito. Bom, era isso que eu tinha preparado, fico aí à disposição dos senhores para qualquer dúvida, qualquer questão. Maravilhosa palestra, Lucas. Eu gostaria de agradecer aqui a presença da Gigi Cavalieri, que está conosco, né? Muito obrigado. Ao Carlos Alexandre, que também está conosco aí, né? Ao Ferrara, que já foi. Eu não sei se o Charles leu aí o bate-papo, o Alexandre, o Carlos Alexandre lembra que a Daniela Weyers trabalhou com você na Vagalume, Charles. Eu não sei em que data, mas estão mandando um abraço para você. É a esposa do Carlos Alexandre, hein? Tá? Então, olha, muito obrigado a vocês que estão conosco aqui, aos nossos companheiros, e eu deixo ao Lucas o meu grande abraço, o meu agradecimento. Realmente é um assunto palpitante, você vê que a gente estendeu bastante a hora, mas foi ótimo. Tenho certeza que todo mundo vai estar muito, 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 muito melhor informado, porque somos todos leigos nisso, né? E eu deixo, Lucas, antes de encerrar, o microfone aberto para suas considerações finais. Por favor, e muito obrigado. Nossa, eu tenho a agradecer, Eliseu. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Adoro falar sobre isso, conversar sobre isso. Ficaria aqui horas debatendo com os senhores sobre esse assunto e estou à disposição. Sempre que quiserem conversar um pouco mais sobre o setor de energia, faço isso com o maior prazer. Foi um privilégio.